Boa tarde, meus amigos. Eu tô aqui em Igaraçu, saindo da delegacia de Igaraçu. Eu hoje não... Tô muito triste com tudo que eu vou falar. Na realidade é um desabafo e um pedido de providências às autoridades competentes. Hoje a gente vê trabalhos acerca da punição contra os homens na violência doméstica, no âmbito da violência contra a mulher adulta. E eu estou atuando num caso como assistente de acusação de um estupro de vulnerável pelo próprio pai. Vou fazer uma analogia simples na questão da lei da mulher, na defesa da mulher. A violência que a mulher sofre não é só física, ela é mental, ela é financeira, ela é social. Tudo isso são tipos de violência doméstica. No âmbito infantil, o estupro de vulnerável não só acontece com a penetração, ou seja, com a conjunção carnal. O estupro de vulnerável acontece também através do sexo oral, através do ato de masturbação do menor para com o adulto que está mexendo na sua integridade física. O sexo oral praticado e obrigado a criança a praticar. Tudo isso é estupro de vulnerável. Só que a gente só consegue coletar e comprovar de forma material quando existe a conjunção carnal, porque há o rompimento vaginal do ímen, é deixado o sêmen através da ejaculação, ou quando existe rompimento anal. Então a gente consegue comprovar o estupro de fato. Mas quando a criança ela é bulinada desde os seus 2, 3, 4, 5 anos pelo pai, aonde esse pai praticava sexo oral com a criança, obrigava a criança a praticar sexo oral com ele, obrigava a criança a masturbá-lo, tá certo? E dizia, não chore, não grite para não chamar a atenção dos vizinhos. E não se preocupe que eu não vou tirar a sua virgindade, porque senão eu vou preso. E essa criança sofreu isso durante 7 anos da vida dela. Fez a denúncia a uma amiguinha da escola, porque já não estava mais... Por ser uma circunscrição, não existe GPCA. A GPCA para termos o laudo psicológico da menor, de todo o fato da agressão, onde a avó da menor, a mãe do pai da menor, dizia que se essa criança contasse, ela mataria a criança, porque se o filho fosse preso, ela mataria, e que isso a menina teria que permitir, porque era o pai da menina. A avó consciente de tudo o que acontecia, tá certo? Aí o conselho tutelar simplesmente responde ao ofício do delegado que solicita o acompanhamento da equipe multidisciplinar ao conselho tutelar, porque o artigo 136 do ECA, ele é claro quando ele fala que o conselho tutelar ele tem que promover a execução das suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Representar junto à autoridade judiciária nos casos dos descumprimentos injustificados de suas deliberações. Então, o conselho tutelar, assinado por 5 conselheiros, que está aqui, o inquérito está na minha mão, né? Eu não posso citar nomes, mas os 5 conselheiros daqui, do conselho tutelar de Igaraçu, disseram que não tem como cumprir essa medida, tá certo? Por ser um órgão autônomo. Então, não é porque não tem prova material, tá certo? Que não existiu abuso,
que não existiu violência, que não existiu estupro dessa criança. É por isso que as crianças não denunciam. É por isso que as mulheres, hoje, vítimas de violência, continuam caladas, porque elas são obrigadas a ficarem caladas de pequena. Porque se ela denunciar, ninguém vai acreditar. A polícia não tem como provar. A polícia precisa da equipe multidisciplinar, que o Conselho Tutelar aqui se nega a fazer, onde o artigo 136 do ECA diz que é a obrigação dele a produzir. Se ele não tem o profissional, ele tem que intimar a unidade de saúde para o acompanhamento. Isso não é o caso da minha cliente só não. Eu estou atuando como assistente de acusação. Eu vou fazer o que é necessário. A minha cliente terá o acompanhamento necessário. E o cabra safado, porque eu não vou chamar ele de doente, porque doente eu vou tornar ele inimputável, ou seja, eu vou beneficiar ele dizendo que ele não tem condições de responder pelos seus atos por ser doente, mas ele não é doente, ele é ruim. Ele é ruim porque ele sabia o que ele estava fazendo com a filha. A minha cliente, ela vai ter toda a assistência porque eu sei os caminhos que eu tenho que tomar. Eu sei quem eu tenho que procurar. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer. E as outras crianças que vêm, que não tem um advogado particular atuando nas suas causas, que tem um conselho tutelar omisso, que não faz o que deveria fazer, que está ocupando um cargo para quê? Para dizer que é conselheiro da cidade? Porque na hora de defender a criança, para que ela não se torne uma mulher violentada, para que ela deixe de ser para que a estatística diminua de mulheres agredidas, de mulheres dependentes de marido, de mulheres que sofrem violências psicológicas, social, física, de todas as formas possíveis, para que a gente consiga diminuir a estatística amanhã, a gente tem que começar a atuar hoje. Porque essas mulheres começam a ser violentadas de pequena. Não é porque não existe prova material que não houve violência, não, gente. Houve violência. A polícia precisa ter condições de fazer o seu trabalho e colocar esses animais, porque não são doentes, são animais, na cadeia. Precisamos proteger essas crianças. Precisamos proteger as crianças. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que lutar por políticas mais apropriadas. Tá aí, dia 6, a eleição para conselheiro tutelar. Você vai colocar um conselheiro tutelar na sua situação, na sua cidade, na sua região, em qualquer situação que você esteja aí, que você não conhece, que você não confia? Não faça isso não. Porque chega numa hora como essa, eu tô aqui, tá aqui o requerimento. Eu só não posso mostrar porque tem menor, tá certo? O requerimento tá aqui, a negativa do conselho tutelar tá aqui também. Eu tô na frente da delegacia. O delegado disse, doutora, eu só posso. Eu disse, eu sei, doutor, eu sei. Eu disse, eu tô vendo o empenho do senhor. O delegado fica triste porque não consegue colocar esses marginais, aliciadores, estupradores de menores na cadeia. Só que a polícia aqui não tem culpa não, tá? A polícia aqui não tem culpa não. Precisamos de conselhos tutelares atuantes, né? Graças a Deus, eu sou de Jaboatão. Minha amiga Raquel Bezerra tá candidata lá. Número 547, a conselheira tutelar. Essa eu vou votar. Sabe por que nela eu vou votar? Porque eu sei que ela vai fazer o trabalho. Tá certo? Ela vai fazer o trabalho. Ela vai lutar pelas crianças. Ela jamais deixaria isso acontecer. Ela jamais deixaria uma situação como essa acontecer. Eu tenho 5 assinaturas de conselheiros tutelares aqui nesse papel, dizendo que não tem condições de cumprir o pedido do delegado, que é um laudo. Eu preciso de um laudo psicológico. A minha cliente vai ter. Só que o delegado me mostrou uma pilha. Sabe o que é uma pilha? De procedimentos de estupro de vulnerável aqui. Por atos libidinosos. Por masturbação. Por sexo oral. Simplesmente por questão de colocar o pênis no meio das pernas da criança. Até ele se saciar. Né? Nada disso deixa prova material não, na criança não. Vai deixar vestígios psicológicos, vai fazer dessa criança. Isso é menino e menina, tá? Isso é menino e menina. Não é só menina não, são meninos também. Vão fazer homens perturbados, porque quem é violentado vai violentar. Isso é fato. Precisa de um acompanhamento psicológico do Estado, do Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo, gente. Ele recebe subsídio do governo para que faça tudo isso. Ele tem o poder de intimar e dizer, você vai fazer. Mandar o psicólogo vir fazer essa instrução. Dar o acolhimento. O ECA diz que tem que ser um local de calmaria. A criança tem que estar
falando, a criança tem que estar bem acolhida, tá certo? Aí querem diminuir os casos de violência contra a mulher? Não vai conseguir. Não vai conseguir, sabe por quê? Porque não estão punindo os violentadores de criança, tá certo? Eu vou repetir mais uma vez. Não é porque não existe prova material que não houve estupro, que não houve violência, tá certo? A criança está abalada. A criança não dorme, a criança não come, tá? A criança ouvia da própria avó dizer que se ela denunciasse o filho dela, mataria ela, porque se o filho fosse preso, mataria ela. Eu tô fazendo um desabafo. Pra minha cliente, os caminhos eu sei qual é o que eu tenho que seguir. Agora fica uma dica aí pra sociedade inteira, pra toda a sociedade. Veja quem vai colocar como conselheiro tutelar. Veja quem nas próximas eleições vai votar. Vai repetir os mesmos vereadores que não fiscalizam os poderes públicos? Vai repetir? Vai repetir os mesmos prefeitos? Vai repetir os mesmos prefeitos? Faço não. Coloque pessoas que tenham moral, dignidade e comprometimento contra a violência. Contra a violência não só contra as mulheres, eu sou mulher, mas contra a violência contra as crianças. Porque nós mulheres somos adultas. De qualquer forma sabemos nos defender. E as crianças? Como é que é isso? Eu tô revoltada. Eu tô revoltada. Vou sair daqui, vou tomar as providências cabíveis e legais, porque a minha cliente ela vai ter a assistência psicológica que ela precisa para comprovar o fato e o agressor ser punido. No caso da minha cliente, isso vai acontecer. E os outros? E as outras pilhas que estão lá dentro da delegacia que o delegado disse que não pode fazer nada? Vai fazer a solicitação ao acolhimento da delegacia de Paulista, que é a GPCA de lá, para que eles mandem fazer a solicitação por lá, mas quanto tempo? A resposta: Paulista também já tem uma demanda enorme. Paulista tem uma demanda gigantesca. Aí o conselho tutelar daqui, ele vai ter que sobrecarregar Paulista, porque o conselho tutelar daqui é inerte e não cumpre com as suas obrigações. Minha gente, presta atenção. Presta atenção. Porque só quem pode lutar pelo direito de vocês são vocês. Sou eu como cidadã. Sua confiança para fazer atos libidinosos com os seus filhos. Então, preste atenção. Primeiro, quem você coloca dentro de casa. Se você tem um filho ou uma filha, não tem que estar sentando no colo de ninguém, não. Meus filhos nunca sentaram no colo de tio. Nunca. Nunca. Quem quiser que diga que eu sempre fui louca de não deixar sentar no colo de tio, que só saía comigo ou com o pai, que nunca dormiram na casa de ninguém quando eram crianças. Nunca. A gente não sabe a outra família, a gente não sabe, gente. E isso tá se a cada 15 minutos existe um abuso de criança. Nesse momento eu estou falando com vocês, existe uma criança sendo vítima de violência sexual. Tá certo? Nesse momento, em algum lugar existe uma criança sendo vítima de violência sexual. Isso tem que acabar. Precisamos de leis mais severas. A criança ela não vai dizer porque ela tem medo. Ela é ameaçada todos os dias. Você consegue identificar quando a criança muda. A criança ela passa a ficar mais calada. Ela tem medo de estar com o adulto. Ela não quer falar. Não obrigue seu filho a falar com alguém que ele não quer. Não obrigue. Tá certo? Não obrigue seu filho a estar junto de pessoas que eles não querem. Escutem mais seus filhos. Você não sabe a realidade dessas crianças, não. Infelizmente aqui em Igaraçu é uma região onde tem pessoas muito humildes e que não podem ter uma assistência jurídica ajudando o Ministério Público, que já é sobrecarregado, né? Porque infelizmente vivemos um governo falido hoje, em que existem as pessoas capacitadas, mas o governo não contrata para fazer o trabalho. Eu vejo o delegado aqui querendo atuar, querendo fazer valer a lei, querendo colocar um marginal na cadeia, tá certo? Porque eu não vou chamar ele de monstro, porque ele não é monstro, ele era o pai. Eu não vou chamar ele de doente, porque eu não vou dar um estado de inimputabilidade a ele. Ele tem que pagar pelo que ele fez, tá certo?
Sabe como é que a gente muda isso? A gente muda isso mudando os nossos governos. Os nossos vereadores, os nossos prefeitos, os nossos presidentes, os nossos governadores, os conselheiros tutelares que se negaram e se omitiram a fazer o que é para eles fazerem, tá certo? Porque se eles não têm acompanhamento técnico aqui dentro do conselho, eles têm a obrigação de solicitar um ambiente para que isso acontecesse para todas as crianças. Eu tô falando aqui, não é por causa da minha cliente, não. A minha cliente, ela vai ter o que ela precisa, porque eu vou sair daqui e vou fazer exatamente o que é necessário para ser feito. Eu tô falando aqui por causa das pilhas de processo de violência contra a menor que tá ali com o delegado. E que ele não vai poder fazer muita coisa não, porque ele não vai ter prova. Ele não tem o laudo psicológico. Porque muitas vezes o laudo material, ele dá negativo. Porque o miserável obriga a criança a praticar sexo oral com ele. Pratica sexo oral na criança. Se masturba, manda a criança masturbar ele. Tá certo? E mela a criança. Mas aí depois dá banho. Saíram todos os vestígios. Não existe sêmen nem comprovação. Não existe penetração. Não existe rompimento de ímen. Não existe rompimento anal. Não tenho prova material. Mas e a prova psicológica, que é o que a gente precisa? Essa criança está traumatizada, essa criança vai se tornar uma mulher traumatizada, essa criança vai se tornar um homem traumatizado. Esse menino, ele vai violentar meninos lá na frente. Essa menina vai se tornar uma mulher calada, omissa, vai apanhar na cara do marido quando crescer. Porque ela aprende desde pequena que tem que saciar a vontade do homem. Então fica difícil a gente trabalhar as leis e as violências contra a mulher se a gente não começa a trabalhar essa violência contra a criança. Eu tô revoltada. Eu tô revoltada porque eu tenho 5 conselheiros assinando que não vão fazer a obrigação deles. E vão deixar marginais, estupradores, andando por aí. E vão deixar crianças na situação de risco que ainda se encontram hoje. Tá certo? Você vai ter eleição de conselheiro tutelar no seu bairro. Preste atenção em quem você vai votar. Veja as pessoas que têm comprometimento com o caso. Não é pessoas que querem um cargo, não. Não é pessoas que querem um salário no fim do mês, caindo na sua conta, não. São pessoas que queiram comprometimento com o trabalho, com a dignidade da criança, com o bem-estar do menor, tá certo? Para que a gente possa ter políticas públicas em que dê segurança para essas crianças denunciarem. Escutem suas crianças, acreditem no que suas crianças falam. A criança não vai tirar do nada uma situação como essa. A criança, ela vai ficar mais calada, ela vai ficar mais arisca, ela não vai querer falar com aquele adulto que tá com ela. Ela na sua frente, ela vai se sentir mais segura, mas se você obrigar ela a falar, e se você obrigar ela a ficar com o adulto, ela já vai sentir medo, porque o adulto vai dizer, tá vendo que a sua mãe confia em mim? Tá vendo que o seu pai confia em mim? Então você tem que fazer. Se você disser, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai, porque era o que ele dizia. A avó dizia que se ela contasse, matava ela. E que ninguém ia acreditar nela. Gente, fica um alerta aí pra vocês tudinho, tá? Fica um alerta. Porque a violência contra a criança aumenta a cada dia por causa da impunidade, tá certo? A impunidade cresce, mas não é por culpa da polícia. Pelo menos aqui em Igaraçu, que é a situação que eu estou vivendo, o delegado não tem como fazer mais do que está sendo feito. Porque ele não tem como comprovar o que ele vai falar. E tudo na justiça a gente precisa de fundamentação e prova. Tá certo? Então o que é que os agressores, eles sabem. Não vou tirar a virgindade não, nem vou praticar penetração, porque senão eu não vou poder continuar agredindo, porque senão eu vou constituir provas contra mim. E se eu não fizer dessa forma, eu vou continuar tendo essa lascívia sempre ao meu dispor. A minha cliente era abusada sexualmente desde os 6 anos de idade, tá? Desde os 6 anos. Entendeu? Quando ela não aguentou mais, ela falou pra uma amiguinha da escola. E foi a mãe da amiguinha da escola que levou ela na delegacia. Então, preste atenção nos seus filhos. Preste atenção nos conselheiros. Tá certo?
Aí em Jaboatão, o meu voto é de Raquel, 547. Porque eu sei o compromisso dela com as crianças e com os menores. Ela é da mesma linha que eu. Ela tem comprometimento com o trabalho. Ela tem responsabilidade com o ser humano e com a sociedade. Agora veja aí no seu bairro, na sua região, em quem você vai colocar como conselheiro. Porque é o seu filho que você está colocando na mão dessas pessoas. Na hora que você precisar, é que você vai saber. Tá certo? Estou estarrecida. Estou indignada. Estou aborrecida. Mas vou continuar lutando com aquilo que eu posso. Tô fazendo essa live ao vivo para que realmente as pessoas conheçam a dificuldade daqui de Igaraçu. O porquê, porque às vezes as pessoas fazem, por que ele é estuprador, ele abusou da filha, por que o delegado não fez nada, por que a polícia não faz nada? Porque a polícia sozinha não trabalha. Porque a polícia precisa de um conjunto probatório, tá certo? Então a polícia precisa de um conselho tutelar ativo. A polícia precisa de um prefeito ativo. A polícia precisa de uma Câmara de Vereadores que averigue, investigue e que fiscalize tudo que está sendo gasto. Então a polícia ela não trabalha só. Infelizmente hoje a polícia está fazendo trabalho de enxugar gelo. Mas vamos em frente. Vamos em frente, porque eu sei que se os bons continuarem falando e continuarem lutando, a gente consegue mudar esse país. Pelo menos se eu fizer a minha parte, eu vou dormir com a minha consciência mais tranquila. Faça a sua. Faça a sua. Denuncie. Leve. Busque. Veja quem você vai colocar. Tá certo? Gente, vou encerrar aqui meu vídeo. Tá bom? Agradeço a atenção de todas. Mas preciso tomar as providências que já era para ter sido tomada. Thalita, infelizmente essas coisas acontecem, né? As crianças não estão tendo voz, não estão sendo ouvidas. Mas os maus, eles só sobrevivem quando os bons se calam. E eu não vou me calar. Não vou me calar. Não vou. Eu vou continuar lutando e trabalhando para que as pessoas possam ter dignidade, para que as pessoas possam, né, andar de cabeça erguida na rua, para que essas crianças possam ter um futuro, para que a gente venha conseguir diminuir a questão da violência doméstica contra as mulheres, né? Mas para isso a gente precisa diminuir enquanto elas são crianças, tá certo? Eu vou finalizar porque eu preciso trabalhar e correr, tá bom? Para colocar um estuprador atrás das grades, tá certo? Porque é o que ele merece, por abusar sexualmente da filha dele. Boa tarde a todos, fiquem com Deus, que Jesus vá na minha frente, me guie, me dê sabedoria, que Ele abra todas as portas no meu caminho, porque toda honra e toda glória seja dada a Deus, é Ele quem capacita, sabe? E às vezes Deus permite que as coisas aconteçam para que a gente possa ver que tipo de ser humano a gente está tratando, para que a gente possa ver que só Deus é o caminho, a verdade, a vida, e que só Ele é quem guarda, quem protege, né? Que toda a honra seja dada a Ele, que Deus tome a frente de todos nós nas nossas vidas, que Deus já vá na frente abrindo as portas e que tudo seja para a honra e glória do Senhor, mas que no nome de Jesus vamos conseguir colocar esse miserável na cadeia, para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus, Jesus abençoe, tenham um ótimo dia a todos.